Bom dia, gente. E aí, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Espero que tenham dormido bem, descansado. Como foi o domingão de vocês? O meu foi trabalhando, para a glória do Senhor. E hoje gravando um pouquinho mais tarde, porque eu me dei o luxo de dormir um pouquinho mais, né? Eu até acordei às 5 horas, mas eu estava com uma crise de dor de cabeça. Ainda tô. E aí eu falei, não, deixa eu dormir um pouquinho mais, né? E então, hoje, um pouquinho mais tarde, o Café com Deus Pai. Mas eu não poderia deixar de estar nesse momento com vocês, que é tão gratificante e maravilhoso, né? Para mim começar o dia, né? Eu sempre começo meu dia aqui, com vocês. Então vamos lá? Nós estamos com um tema lindo, incrível mesmo. E é de suma importância que nós estejamos atentos ao tema de hoje. Esteja atento. Vamos lá? Diz assim: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. João 8:47, parte A. Eita Jesus! Ó, pode ser que você não se lembre ou nunca tenha ouvido falar, mas no ano de 2004 ocorreu o tsunami na Ásia que vitimou mais de 227 mil pessoas. Quem lembra? Vocês lembram desse episódio? Porque assim, as coisas vão passando, a gente vai deixando, né? A gente vai esquecendo das coisas, vai esquecendo das pessoas, a gente vai esquecendo, né? Olha, na região afetada havia um povo nômade chamado Moken, com uma população de aproximadamente 3.000 pessoas. O que todos imaginavam é que esse povo, por viver de forma rudimentar e precária, sofreria muitas mortes nessa tragédia. Mas de forma surpreendente, todos eles sobreviveram sem que uma vida sequer fosse perdida. E você sabe por quê? Vamos descobrir agora. Porque eles estavam atentos aos sinais. Por terem um cotidiano fortemente ligado ao mar, puderam de antemão compreender as mudanças climáticas que precederam o tsunami e se deslocaram para as regiões montanhosas antes da catástrofe. Com certeza, alguém desse povo deve ter avisado para mais alguém, né? O fato de estarem atentos aos sinais do mar lhes deu grande vantagem. Isso nos traz um ensinamento. Será que estamos atentos aos sinais que Deus emite por intermédio do Espírito Santo? Estamos sensíveis ao ouvi-lo? Aqui eu estou sempre falando sobre a sensibilidade. Eu estou sempre falando com vocês que nós precisamos estar sensível à voz do Senhor, sensível ao Espírito Santo, né? Deus fala de muitas maneiras, inclusive neste momento. Ele está falando com você por meio do devocional de hoje. Mas o fato é que para ouvi-lo é necessário estar atento. Se o povo Moken estivesse distraído, não se salvaria. E o mesmo vale para nós. Muitas vezes Deus quer fazer algo em nossa vida, mas estamos tão distraídos e sem dedicar tempo ao Pai que acabamos não ouvindo. Isso é uma verdade, não é? Às vezes os embaraços, eu falo que não é pecado, não é o pecado, mas os embaraços têm nos distraído, né? Os embaraços têm nos distraído e nós precisamos tomar cuidado, né? Saiba que Deus quer fazer algo grande em você e por meio de você. Portanto, coloque-se à disposição e evite as distrações para não correr o risco
de não ouvir os apontamentos de Deus Pai. Porque quando estamos atentos à voz dele, somos conduzidos a experiências que jamais teríamos em outro lugar, né? Então nós precisamos tomar cuidado, ficar atento mesmo. Eu acabei de me lembrar de um episódio que aconteceu comigo em 2001, quando meu bem estava em Portugal. Ele viajou para Portugal e ele queria levar a nossa família para lá. Só que eu sonhava o meu bem voltando com a mala. Ele sempre sonhava o mesmo sonho, era a mesma cena, ele chegando com a mala, a mesma roupa, do mesmo jeito, em todos os sonhos que eu tinha. Aí eu comecei, falei, gente, isso aqui tem algo, né? Aí, um dia, eu estava indo almoçar na casa da minha cunhada, e a minha mãe estava no círculo de oração, e eu fui lá para cumprimentar ela e falar, mãe, eu já estou indo lá na casa da minha cunhada, e vou só almoçar e logo volto. Quando eu fui e dar a benção para minha mãe, ela segurou na minha mão e falava assim, não vai não, minha filha, não vai não, minha filha. E chorava, chorava, não vai não, minha filha, não vai não. E ali eu entendi que Deus não queria que eu fosse para Portugal. E aí eu falei, não, mãezinha, eu só vou ali almoçar, eu já volto, tá? Parece que ela entrou num transe, assim, sabe? Foi muito louco, muito estranho. E aí, eu conversando com ela, eu falei, a senhora termina aqui, a senhora vai para lá, vai ficar lá comigo e tal. Mas eu entendi que naquele momento era como se eu estivesse indo para Portugal, para ela, sabe? E aí eu entendi que não era a hora de eu sair do Brasil. E aí eu conversei com Deus, falei, Deus, não é a tua vontade, então eu não vou. E meu bem volta. E aí eu liguei, conversei com meu bem, falei, meu bem, você tem uma semana para voltar. Estou indo embora para minha casa, porque eu morava com meus pais. Fui morar com eles, né? Falei, estou indo embora para minha casa e você vai, volta. Não importa, eu não quero dinheiro, eu só quero meu esposo, quero a minha família completa. E assim, ele voltou. E aí eu conversei com Deus. Falei, Deus, quando meu esposo chegar, o Senhor é o mesmo Deus que abençoa aqui e abençoa lá. Então, quando meu esposo chegar, que ele não fique 15 dias desempregado. E assim aconteceu. Ele não ficou 15 dias. Na primeira semana que ele estava aqui no Brasil, o serviço veio bater na porta dele. Veio um senhor, inclusive foi o que fez o telhado da nossa casa. Ele veio, falou, Elias, fiquei sabendo que você voltou, você está precisando de emprego, tem uma vaga e tal. Meu bem foi e já começou a trabalhar. Depois disso, nunca mais. E a gente foi só sendo abençoado, sendo abençoado. Então, a gente precisa ficar atento à voz de Deus, ficar atento aos sinais, sabe? Não podemos desprezar, né? Menosprezar os sinais daquilo que Deus quer dizer para nós, porque se nós deixarmos de lado, a gente vai sofrer as consequências sim. Então, às vezes, meu coração fechou. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela comentando comigo que o coração dela fechou para uma determinada situação, mas ela não quis desagradar a pessoa que estava ao lado dela, deixou dar continuidade à situação e hoje está sofrendo as consequências. Então é assim que acontece. Vamos ficar atentos aos sinais que Deus está nos dando. Como está escrito aqui em João 8,47. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Então nós precisamos ouvir, sim. Mas para a gente ouvir, é preciso pedir ao Espírito Santo sensibilidade. Quando você perceber algo diferente, você fala, Deus, clareia aqui minha mente. Eu preciso que seja claro. Né? Às vezes a gente está como uma névoa nos nossos olhos, está como tampões em nossos ouvidos e não conseguimos perceber,
Então precisamos pedir ao Espírito Santo essa sensibilidade para entender que é a voz do Espírito Santo falando aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração como tem falado ao meu, né? E a nossa frase de hoje é essa: a sensibilidade em ouvir a Deus o livra do perigo. Com certeza. Deus, ele nos cerca. Deus, ele está sempre nos cercando. Ele vai usar pessoas, ele vai usar sonho, ele vai usar visão, ele vai usar um pássaro se for preciso, ele vai usar as situações à sua volta. Então esteja sensível a entender. Amém? E a nossa leitura bíblica de hoje está em Mateus capítulo 29. Terminando aqui, corre para a Bíblia. E temos hoje a nossa palavra-chave, que é sinais. Então, ó, destrava aí na sua mente, ficar atenta nos sinais. Amém? Oremos então. Ô, Paizinho, quero deixar a minha gratidão nessa manhã, por esse momento maravilhoso, Jesus, por esse céu lindo que está, papai, esse tempo gostoso. Obrigada, Senhor Jesus, pelos meus amigos que estão assistindo esse vídeo, ainda que hoje tenha saído mais tarde, Senhor, mas temos companheiros fiéis, ó Pai. Obrigada, Jesus, muito obrigada. E quero pedir, Senhor, que venha trazer sensibilidade do Espírito Santo a cada coração nesta manhã, meu Deus, em nome de Jesus. Que possamos entender claro, Senhor, a Tua mensagem, possamos entender claro aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, meu Deus, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória pertence a Ti, Senhor. Eu creio em Ti, ó Deus. E nessa manhã, Pai, eu abençoo, Senhor, essas famílias em Teu nome, Pai amado. E se estiverem indecisas, algum projeto, alguma decisão, Pai, a tomar, que o Senhor venha trazer a claridade às vossas mentes, em nome de Jesus, ó Pai. Então eu peço a Ti nesse momento a paz sobre esses lares, a paz sobre cada família brasileira. Eu peço a Ti, Senhor, a paz, Senhor, sensibilidade do Espírito Santo a cada governante do nosso Brasil e das nações, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Obrigada, Senhor. Amém. Graças a Deus. Obrigada por permanecer comigo até agora. E eu quero convidar você a continuar no canal. Tem muita coisa boa, tem muito conteúdo bom, tá? Então, assim, ó, maratona. Você vai ser muito abençoado. E não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Eu amo ler os comentários, gente. Comentem, ative as notificações e compartilhem, gente. É muito importante vocês compartilharem com os grupos de vocês, com a família, todo mundo. Amém? Então, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.